capítulo 15 do livro de Êxodo, eu vou ler a partir do versículo 20, diz assim: E Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamborim em sua mão. E todas as mulheres saíram após ela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondeu: Cantai ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. O cavalo e seu cavaleiro ele lançou no mar. Assim Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho, e eles saíram para o deserto de Sur, e foram 3 dias pelo deserto, e não encontraram água. E quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram águas amargas. Por isso o nome foi dado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que quando ele a lançou nas águas, as águas se tornaram doces. Ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali ele os testou. Amém? Até aí tá bom. Mas deixa a tua Bíblia aberta, viu? Deixa a Bíblia aberta, que é para não se perder. Tô vendo Lili aí. Oi, Lili, Edneuza, também todo mundo aí. Então, bora falar sobre esse negócio aí, esse problema sério que tinha o povo de Israel, né? O povo de Israel é igual a gente, né, irmão Fabiano? Reclamava de tudo. Olha o povo para reclamar, que se a Bíblia fosse relatar todas as murmurações, a Bíblia não relata todas as murmurações que aquele povo fez durante aqueles 40 anos de deserto. Mas ela destaca algumas que a gente vai trabalhar em algumas delas aqui para entender como é ruim, o que a murmuração ela pode trazer para você, né? Porque não é simplesmente o ato de murmurar, não é simplesmente o ato de você reclamar, não é simplesmente você abrir a boca e começar a se queixar, se lamentar. É que quando você abre a boca, quando você murmura, você está pecando. E às vezes a gente despreza isso achando que não, que é uma bobagem, né? Que é um desabafo. Tem muita gente que quer se defender da murmuração, dizendo que é um desabafo, né? Não é assim que a gente faz, a gente gosta de se vitimizar. Só que Deus, ele não é guiado por emoção, não, meu amor. Então vamos entender aqui o tamanho do nosso pecado quando a gente está murmurando, né? Vamos entender aqui. Essa aqui foi a segunda vez. Foi a segunda vez que Israel murmurou desde que saiu do Egito, né? Desde que ele saiu do Egito, essa foi a segunda vez que ele murmurou e que está relatado na Bíblia. Porque foi o que eu já disse aqui, que deve ter murmurado muito. Não foi pouco, não. Então essa foi a segunda vez. Só que a primeira vez que ele murmurou aconteceu antes do mar se abrir. Eles estavam em frente do mar fechado, né? Com Faraó atrás deles, no encalço deles, com soldados, né? Com todo o exército deles querendo recapturar, né, querendo trazer os hebreus de volta. E nesse momento em que eles estavam encurralados, porque não tinha saída, aquela situação ali era uma situação sem saída, Israel começou a murmurar, porque eles começaram a entrar em pânico. Eles começaram a ficar com medo e começaram a se lamentar, sabe? Começaram a se lamentar amargamente, né? O medo, ele tomou conta do povo. O medo tomou conta, irmão Fabiano, do povo de Deus. Quando a gente está numa situação difícil, eu acho que é da nossa natureza mesmo. Deus sabe, Deus conhece a criatura que ele formou, né? Só que a gente não pode deixar o medo tomar conta, gente. Ter medo é normal. Você não pode deixar o medo fazer com que você haja como se você não conhecesse o Deus que você serve. Sabe, Israel, ele começou a temer, começou a ter medo, começou a se lamentar, sabe? Ele teve tanto medo que a mente do povo, a mente de Israel, a memória de Israel, ela começou a se distorcer. Se distorcer como? Eu vou explicar isso aqui. A ciência, os psicólogos, os psicanalistas, eles dizem que o medo, ele produz uma enzima que altera a nossa memória, sabe? Aí ela faz com que a gente se lembre de coisas do passado, como se elas fossem boas ou ruins, sabe? A gente traz à memória as coisas do passado numa visão deturpada do que aconteceu, sabe? Então as coisas do passado, elas chegam
como melhores ou como piores do que realmente elas foram. Então a nossa memória diante do medo, ela fica deturpada, porque a gente começa a se, sabe, a se lembrar de coisas passadas, principalmente quando a gente murmura, principalmente. A coisa foi tão séria nesse momento de medo de Israel, que eles chegaram ao ponto de sentir saudade, sabe? Chegaram ao ponto de dizer que servir aos egípcios era melhor do que morrer no deserto, né? Eles começaram a cafangar, começaram a reclamar. As murmurações, elas chegam para nós, elas acontecem diante desse tipo de situação aí, de situações difíceis, sabe? De situações que aos nossos olhos não tem solução. Oi, Daniele. De situações sem saída, sabe? A murmuração, ela chega quando a gente está diante de um perigo iminente. Quando a gente está diante de um perigo iminente, a gente parece que é uma defesa nossa, sabe? Que é uma forma de desaguar o medo, sabe? Uma forma de botar para fora aquela aflição toda. E a gente começa a murmurar. Só que quando a gente murmura, o que acontece quando a gente murmura, principalmente quem é cristão, principalmente quem conhece a verdade, porque eu tô falando aqui com você, eu não tô falando com o ímpio. O ímpio, ele tá recebendo isso, a pessoa que não anda debaixo da presença, a pessoa que não conhece Jesus, ela vai receber isso aqui, mas ela vai receber como um conselho, como uma direção. Só que nós que somos cristãos, a gente tem que receber isso aqui como estatuto, como mandamento de Deus. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade, então essa verdade, ela vai ser cobrada de nós, sabe? Quando a gente murmura, a gente tá revelando que a gente não tem fé em Deus. A gente está revelando que esse Deus aí, ele não é um Deus de grandes milagres. Que esse Deus aí não é um Deus que provê, não é um Deus que cura, não é um Deus que liberta, não é um Deus que socorre, não é um Deus que sustenta. É isso que a gente está dizendo. Quando a murmuração chega, a gente está dizendo que a gente não confia em Deus. É por isso que a murmuração, ela desagrada tanto o coração de Deus. É por isso aí. Por quê? Porque quando você começa a reclamar, começa a murmurar, você começa a se queixar, começa a se lamentar, começa a questionar Deus, você está declarando para Deus que você não confia nele. É só isso. Só isso. Eu fui buscar lá um sinônimo para murmuração. E aí eu encontrei algo muito interessante, que eu não sabia e fiquei aprendendo ontem, esses dias estudando. A murmuração, ela é a mesma coisa de descontentamento. Sabia disso? Eu não sabia. Não assim, dessa maneira tão clara. A murmuração, ela é equivalente à pessoa descontente. E uma pessoa descontente é uma pessoa infeliz. A pessoa que não tem contentamento é porque ela não tem felicidade, irmão Fabiano. Quem não tem contentamento não tem felicidade, sabe? A pessoa que murmura é uma pessoa insatisfeita. É uma pessoa que nada pra ela tá bom, sabe? Nada pra ela é suficiente, nada pra ela tá agradável aos olhos dela, sabe? E além de tudo isso, ela desenvolve um adjetivo gravíssimo, um adjetivo perigoso que se chama ingratidão. Sabe, a pessoa murmuradora, ela é, além de insatisfeita, ela é uma pessoa ingrata. Muito ingrata. Muito ingrata. Por quê? Porque por mais que se faça para essa pessoa, por mais que ela receba, ainda vai ser pouco. Por mais que Deus faça, por mais que Deus provenha, por mais que Deus socorra, por mais que Deus honre, ainda vai ser pouco, certo? O murmurador, ele sempre vai estar contemplando as situações negativas, sabe? Ele vai sempre estar contemplando o momento ruim. E quando a gente fica muito focado, isso nós já sabemos, eu só vou reiterar isso aqui. Quando nós ficamos muito focados na nossa situação presente, no nosso momento difícil, no momento de dificuldade, no momento de perseguição, no momento de luta, quando nós focamos nossos olhos nas circunstâncias, nós afundamos, gente. Nós já sabemos disso, a palavra já nos ensina isso. Quando Pedro contemplou as águas, quando Pedro contemplou as águas, as ondas altas, ele afundou. O murmurador é assim, ele começa a afundar, e quando ele começa a afundar, ele se esquece, né?
Porque quando ele começa a contemplar o negativo, começa a focar muito no impossível, e ele começa a ter certeza, porque o murmurador é terrível. O murmurador, ele tem certeza de que aquilo não vai acontecer. O murmurador, ele tem certeza de que não vai dar certo, ele chega a dizer até que Deus enganou ele. Como o povo de Israel. O povo de Israel, nas entrelinhas, estava dizendo assim, pra que trouxe a gente pra cá? Se a gente ia morrer, a gente não podia ter morrido lá no Egito. Porque não deixou a gente lá, né? Morrer lá, pelo menos lá a gente ia ter onde ser enterrado, né? Assim, não era assim que eles falavam? Meu Deus do céu, eles esqueceram do Deus que tinha realizado atos sobrenaturais lá no Egito. Eles já tinham visto o trabalhar de Deus, olha que negócio. Sabe, eles já tinham contemplado o poder daquele Deus, mas quando eles viram aquela situação de impossibilidade, aquela situação em que eles estavam encurralados, eles duvidaram novamente, sabe? Eles duvidaram. O povo de Israel, eles estavam, durante o deserto, né? Eles estavam constantemente murmurando contra Deus. Murmurando contra Deus. E isso caracterizava a incredulidade do povo, né? Isso era uma característica, né? Infelizmente, a gente tem que dizer que a incredulidade, a murmuração é uma característica do povo de Deus. É como a gente. Já falei, vou falar de novo. É como a gente. Deus está provendo, Deus está curando, Deus está livrando, né? Deus está socorrendo, Deus está justificando, Deus está honrando e a gente continua insatisfeito. A gente continua reclamando. A gente não consegue agradecer, sabe? Basta uma situação ficar mais difícil, a gente começa a reclamar. Aí começa a lembrar de uma vida que para nós já tinha que estar enterrada, esquecida, largada lá atrás, porque aquele tempo não nos pertence mais. Sabe? A partir do momento que você começa a caminhar com Jesus, o que você viveu antes disso tem que ser apagado da tua vida. Sabe? Tem que ser apagado. Isso só tem que vir na tua vida quando for para ser um testemunho, para ser algo, quando Deus permitir. Porque eu quero dizer para você que nem tudo. Eu quero já abrir isso aqui. Tem coisas que aconteceram na nossa vida lá atrás, antes da gente conhecer esse Jesus, que Deus nem vai permitir que você testemunhe. Nem tudo Deus vai permitir. Tem coisas que Deus não permite. Então, por favor, tenha essa consciência do que significa ser um murmurador. Sabe? O que significa você estar o tempo inteiro reclamando com Deus? Sabe? O que significa isso? Será possível? Quer dizer que Deus, ele nos livra do Egito, né? Ele tira a gente do Egito, arranca a gente daquele cativeiro, como fez com o povo. E quando aparece, né? Ele tira hoje você do Egito. Você saiu do Egito hoje. E de repente, aparece um outro problema na sua vida. Aparece uma outra situação difícil na sua vida. Você esquece. Começa a reclamar. Começa a sentir saudade até do cativeiro que você viveu lá atrás. Ah, meu Deus, isso aí já está entranhado no povo de Deus, esse negócio aí. Da murmuração, já está entranhado. E Deus está dizendo hoje, está na hora de acabar com isso. Está na hora de parar de reclamar e agradecer mais, sabe? A gente tem que aprender a agradecer. Quando Israel foi encurralado lá nessa primeira murmuração, ele desejou voltar para o Egito. Ele desejou voltar. E agora a gente tá vendo. Aí o que aconteceu? A gente sabe. Deus abriu o mar, Israel passou, os cavaleiros de Faraó foram todos engolidos pelas águas. A gente sabe o que aconteceu. Né? Porque a gente não leu, mas a gente sabe. Aí Miriam canta, o povo comemora e tal. Só que logo depois, escuta isso aqui, gente. Não foi um mês, não foi um ano, não foram semanas depois. Foram apenas 3 dias. 3 dias depois de Deus ter livrado o povo das mãos de Faraó. 3 dias depois de Deus ter feito um dos maiores milagres que as escrituras relatam, que foi abrir o Mar Vermelho. 3 dias depois, eles chegam num lugar chamado Mara. E quando eles chegam naquele lugar, a água daquele lugar não servia para consumo. Não servia para ser bebida, não era uma água potável. Era uma água amarga. E eles começam a murmurar novamente contra Deus.
Bastou 3 dias. 3 dias. E ele já tinha esquecido tudo. Já tinha esquecido. Meu Deus. Você pode até dizer assim, missionária, mas não é fácil. Você tá num deserto, com sede, né? A gente pode querer dar uma amenizada nisso aí. Você tá no deserto com sede, de repente você chega num lugar, né? E você quer matar a sua sede quando você vê que aquele lugar tem muita água. Mas quando você vai provar a água, ela não serve para você beber. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, gente. Eu sei. Só que a palavra nos diz, se você ler, eu parei justamente nisso. Cadê? Aqui, ó. Ali fez para eles um estatuto e uma ordenança e ali os testou. Eu quero dizer para você que Deus vai permitir situações desse tipo que você não vai entender. Pra quê? Pra testar você, meu filho. Pra provar você. Agora, não adianta você ficar reclamando. Não adianta. E por mais que a situação ela seja difícil, por mais que a situação seja uma situação que você não tá entendendo, sabe? Que você tá duvidando, né? E quando a gente duvida, quando a situação tá muito difícil, olha como a gente faz. Quando a situação tá muito difícil, a gente pega e atribui aquele negócio ao inimigo, né? A gente não tem mania de dizer assim, meu Satanás tá fazendo a festa. Não, meu filho. Satanás não faz nada sem permissão, não. Nada acontece na tua vida sem permissão. Nada acontece. A palavra diz que tudo coopera. Pra quê, missionária? Pro bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Agora, o que não justifica, por mais que a situação esteja difícil, a única coisa que não tem justificativa somos nós duvidarmos do nosso Deus. Principalmente aqueles. Porque eu sei que você já teve experiências de provisão, de libertação, de cura, sabe? Experiências de socorro urgente. Sabe? Até quem não comunga do mesmo Deus que nós comungamos, até aquele que não conhece, que só conhece esse Deus de ouvir falar, ele também já teve experiência desse tipo, sabe? Dele precisar de um socorro e Deus enviar. Por quê? Porque ele ama todo mundo, viu? Ele não faz acepção de ninguém. Ele não faz acepção de ninguém. O que não tem justificativa é a gente duvidar de Deus. Não tem justificativa nenhuma, não tem justificativa pra você duvidar do Deus que te cura, do Deus que te socorre, do Deus que na hora que você tá no sufoco envia uma provisão pra você. Isso não tem justificativa, por pior que seja a tua situação hoje. Por pior que seja. Sabe o que acontece conosco? Sabe o que acontecia com Israel? Israel, eles não tinham um caráter firme em Deus. Eles não tinham caráter firme em Deus, sabe? Por quê? Porque o murmurador, esse é o maior problema do murmurador. O murmurador, ele não tem um caráter firme. Não tem. Por quê? Porque ele se deixa dominar pela situação. Ele se deixa dominar pela situação, sabe? Quando você tem um caráter firme em Cristo, quando você tem consciência de quem você é, quando você tem consciência do Deus que você serve, você não murmura não, meu filho. Você pode até, porque você é falho, e eu tô tomando pra mim essa palavra, porque eu não sou perfeita, assim como ninguém aqui, o irmão Fabiano não é, o pastor Fábio, o irmão Euri que saiu, a Bispa Elisa que tá chegando na estante, você que tá aí na 87.9 não é perfeito, ninguém é perfeito. Então vai ter momentos que realmente a gente vai chegar e vai, né, coisa de filho, porque faz parte, né, o relacionamento de pai e filho tem isso. O filho, ele quer ganhar o pai no emocional, né? O filho, ele quer ganhar algo do pai, sabe? Se derretendo, sabe? Se fazendo de vítima. O filho tem essas coisas, essas manhas. São manhas de filho. Mas isso tem que ser coisa assim, sabe? Isso não é uma coisa que pode ser uma constante na nossa vida. A murmuração, ela não pode estar entranhada em nós. A gente não tem que carregar, sabe? Essa bagagem, sabe? De murmuração, sabe? Esse mau hábito de estar o tempo inteiro murmurando, o tempo inteiro falando contra Deus, o tempo inteiro reclamando da situação, o tempo inteiro insatisfeito com Deus, gente. Isso não pode fazer parte, não, da nossa vida, não. Então a gente tem que começar a se libertar disso, sabe? A banir isso da nossa vida.
E para isso só tem um jeito. Só tem um jeito. Nós temos que firmar a nossa fé no Senhor. Se você não firma a tua fé no Senhor, se você não coloca a tua confiança em Deus, você vai continuar assim. Murmurando, reclamando, insatisfeito, o tempo inteiro amarrado, sabe, com a cara amarrada, não consegue dar um sorriso, não consegue ficar feliz com nada, com coisas pequenas, com pequenos agrados da parte de Deus pra você. Às vezes você tá querendo muito, Deus fala assim, olha, isso aqui eu não posso te dar agora. Outro dia eu ministrei no devocional do Caminhando de Sabedoria sobre aquela passagem, né? Que Jesus está falando com os discípulos, ó. Qual é o pai que o filho vai pedir peixe e ele vai dar pedra? Qual é o pai? Qual é o pai que o filho vai pedir pão e ele vai dar serpente? Ou é vice-versa? Acho que é pão, pedra, peixe, serpente. Qual é? O pai não faz. Agora, por que o pai não faz? Não lhe dá algo maior? Não lhe dá exatamente aquilo que você está pedindo? Por quê? Porque tem situações que a gente já não está conseguindo administrar, sabe? Situações pequenas. Com aquilo que Deus colocou na nossa mão, já está difícil administrar. Será que você vai conseguir administrar uma situação mais difícil? Né? Nessa mesma passagem, Deus fala sobre o homem que não consegue correr a pé. Será como é que ele vai reagir quando tiverem cavalos correndo atrás dele? Então, assim, Deus sabe. Ele entende, ele sabe. Ele nunca vai te dar algo que você não possa suportar. Então, por favor, esse estado de murmuração constante, ele tem que ser, sabe, dizimado da nossa vida. Tem que ser dizimado. Tem que ser dizimado. Não tem pra onde correr, não. Não tem pra onde correr. Israel, ele tinha esse péssimo costume. Israel era muito murmurador. Muito murmurador. Muito murmurador. A palavra nos diz que ele testou o povo em Mara. E que Mara, né, já que ele estava testando, era um lugar de provação. Né? Era um lugar de aprendizado do povo. Era um lugar de teste de Deus. Deus queria verificar o quanto aquele povo havia aprendido a confiar nele. Diante de tudo que Deus já tinha feito, né? Deus assim, ó, eu já fiz um bocado de coisa, agora eu vou permitir que eles passem por esse lugar. Havia propósitos de Deus. Eu quero dizer pra você que toda provação na minha e na tua vida, ela tem propósitos embutidos. Deus não te coloca numa situação difícil se não houver um propósito embutido. Mara havia propósitos embutidos. Além de Deus testar o povo em Mara, além de Deus querer ver o nível de confiança do povo em relação a ele em Mara, Deus também queria curar o povo. O povo não entendia. Por que eles estavam ali naquele lugar de águas amargas, sabe? Por que ele estava naquele lugar? Porque Deus precisava trazer cura. Sabe? Deus não queria que Israel ficasse contaminado. Deixa eu falar isso aqui pra você. Deus não queria que Israel ficasse contaminado com as endemias, sabe? Com as enfermidades do Egito. E para isso, para eles não ficarem contaminados, para eles serem curados de toda sujeira, eles tinham que parar para ouvir a voz de Deus, sabe? Eles tinham que parar para ouvir e para obedecer a voz de Deus. É o que o versículo 26, que está aqui onde a gente leu, fala. Ele fala sobre isso. Parar e ouvir a voz de Deus. Né? Nós temos que ter consciência. Porque Mara, ela sempre vai existir na nossa caminhada. Vira e mexe, você vai se deparar em Mara. Vira e mexe, você vai aparecer um problema, sabe? E você vai ter que saber enfrentar esse problema. Vira e mexe, vai acontecer isso aí, certo? Só que nós temos que ter a consciência de que Mara não é um lugar de permanência. Mara não é um lugar que nós ficaremos. Mara é um lugar de passagem. Mara é um lugar de transição. Mara é um lugar de cura. Mara é um lugar de crescimento. Mara é um lugar de aprendizado. Mara é um lugar de relacionamento com Deus. Mara é um lugar de confiança, sabe? De aumento de confiança nesse Deus. Mara é um lugar de maravilhas, sabe? Pega esse Mara e acrescenta isso aí. Maravilhas. Começa a olhar para essa situação que você está hoje, de difícil, a situação amarga que você está vivendo hoje, como um lugar de maravilhas, sabe? Para de murmurar, para de reclamar. Tá
cheio de gente reclamando nessa pandemia. Tá difícil, tá triste, tem muita gente morrendo, tem muita gente perdendo entes queridos, tem muita gente sofrendo, mas também tem muita gente crescendo em Deus. Tem muita gente afirmando o relacionamento em Deus. Tem muita gente se rendendo a Deus. Tem muita gente reconhecendo a Deus. Será que a gente só consegue ver o lado ruim? Será que a gente não consegue olhar para situações que Deus permite na nossa vida como algo de bom de Deus? O problema do murmurador é esse. O murmurador, ele só vê o lado negativo. O murmurador, ele não consegue ver nada além da sua visão negativa. Por quê? Porque ele é uma pessoa ingrata, uma pessoa insatisfeita, uma pessoa descontente, uma pessoa infeliz. É isso aí. É isso aí. Ai, meu Deus do céu. Quando Deus levou o povo, permitiu que Israel chegasse naquela situação de Mara, Deus queria tratar Israel não só fisicamente, não só curar Israel das contaminações do Egito, das endemias do Egito, não só, mas principalmente curar o coração de Israel. Sabe, curar as emoções de Israel. Por quê? Porque Israel tinha ficado preso na mão dos egípcios, irmão Fabiano. Muitos anos, foram 400 anos. Alguns historiadores dizem que foi 430 anos de escravidão. Foi muito tempo de escravidão. Então, o povo já estava muito amargurado. O coração daquele povo era um coração aflito, era um coração triste, sabe? Tem situações... Eu vou falar isso aqui, tem situações que nós vivemos que se prolongam tanto na nossa vida, que elas conseguem transformar o nosso coração. Às vezes você olha pra você e diz assim, por que eu tô fria desse jeito? Por que eu não consigo mais chorar com os que choram? Por que eu não consigo mais me alegrar com os que se alegram? É porque a luta que você tem vivido já tem sido tão dura, tá se alongando há tanto tempo, que o teu coração, ele tá começando a se transformar, sabe? Ele começa a endurecer, a gente começa a olhar pra dentro da gente, começa a ver uma pessoa fria, uma pessoa amarga, uma pessoa triste. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para o irmão Fabiano. Deus não deseja um Israel amargurado. Deus não deseja um Israel triste, um Israel frio, um Israel que não consegue sentir a dor do outro. Por quê? Porque se você for um Israel desse, se você tiver essa natureza, você não pode refletir Jesus. Você não tem como refletir o teu Jesus. Não tem. Então o que é que Deus tem que fazer com Israel? Deus tem que pegar Israel, permitir situações de Mara, permitir situações amargas. Para quê? Para curar o coração de Israel. Curar as emoções daquele povo. Curar. Mas Israel não entendia. Israel só murmurava, assim como nós não entendemos. Nós ficamos no meio de Mara reclamando. O tempo inteiro reclamando. O tempo inteiro reclamando do socorro de Deus que não chega, da provisão de Deus que não chega, que Deus não está olhando pra gente, que Deus não está contemplando nosso sofrimento, que Deus ama mais o outro do que a gente. É assim que a gente fica acusando Deus. Acusando. Meu pai, meu Deus. Israel, ele era murmurador. Porque ele duvidava, sabe, de Deus. Ele duvidava de Deus e ele não acreditava em Deus. Aquela incredulidade que havia no coração de Israel, ela transbordava em atitudes. Quando a gente tem um sentimento, a palavra diz que o coração, a boca está cheia, a boca fala que o coração está cheio. É isso, quando você é incrédulo, quando você duvida, você... sabe, verbaliza isso através da murmuração, meu filho. Ah, meu pai, é isso que acontece. É isso que acontece, você não entende. Você não consegue aceitar, sabe? Você não consegue se render à transformação. Não consegue. Só que Mara é um lugar de cura. É um lugar de cura, mas existe uma condição para isso. Existe uma condição para você ser curado em Mara. A condição está aqui. A condição está aqui, eu vou ler. A condição está aqui no versículo 26. Deus diz assim, ó.
Se cuidadosamente ou diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardarem teus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma destas doenças que eu trouxe sobre os egípcios. É isso que ele está dizendo. De quando ele fala de doença aqui, eu já vou entrar no espiritual. Porque essa cura já foi dita aqui, é mais uma cura emocional, é mais uma cura espiritual do que uma cura física. Ele está se referindo a tudo aquilo que nós sofremos lá atrás, a tudo aquilo que nós vivemos, sabe? Quando nós estávamos fora da presença, ou quando ainda não estávamos firmados em Deus. Ele precisa trazer cura para você, mas não depende de você. Não depende de você, não depende de você. A única coisa, sabe o que você tem que fazer? Deixa eu dizer aqui. É não permanecer nesse lugar. A Mara, você vai passar, vai ficar o tempo necessário que Deus quiser que você fique. À medida que você for sendo curado naquele lugar, à medida que você entrar no propósito, no objetivo de Deus naquele lugar, você vai sair dali. E você vai sair pro caminho, né? Pro caminho do descanso, né? Pro caminho da obediência. Porque quando eles saem daqui, de Mara, eles chegam até Elim. A palavra diz que Elim, traduzido para o hebraico, significa árvores. Então Deus tirou o povo daquele lugar de seca, né? Ele transformou a água, matou a sede do povo, mas tirou aquele povo daquele lugar, levou para Elim, para um oásis, no meio do deserto. Certo? Eram 70 palmeiras, 70. E essas palmeiras, o mais lindo de tudo, é que quando a gente obedece, a recompensa que chega para nós, ela vem de uma forma que a gente nunca vai imaginar. Aquele povo estava no meio, estava em Mara, no meio de fontes amargas de água. Aí Deus leva aquele povo para Elim, para descansar, debaixo de 70 palmeiras entremeadas entre 12 fontes de água doce. Então, meu filho, você não perde nada quando você obedece a Deus. Você não perde nada quando você obedece a Deus. Eu quero dizer para você que depois da situação ruim, sempre vai ver um Elim, sabe? Um oásis esperando você. Sempre vai haver, mas tudo só acontece. O tempo que você fica nesse lugar não depende de Deus. Depende de você, da sua obediência, né? De você ser menos rebelde. O problema nosso é que nós somos rebeldes, né? Nós somos rebeldes e aí, quando nós somos rebeldes, nós sofremos de um negócio chamado perda de memória recente. Sabe o que é perda de memória recente? Foi aquilo que aconteceu lá depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. 3 dias depois que eu falei aqui, quando eles chegaram em Mar. Memória recente, esqueceram tudo. A gente esquece. Eles passaram por ali. Olha que negócio. Escuta isso aqui. Deus abriu o mar. Libertou eles, né? Livrou eles do exército de Faraó. Abriu o mar. Levou para Mara. Curou as águas, né? Transformou água amarga em água doce. Levou para descansar em Elim, debaixo de palmeiras, com 12 fontes para eles beberem água, tomar banho, fazer o que quisesse à vontade. E logo depois, eles saíram de Elim e foram para um outro deserto. Cadê? Foram para o deserto de Sim. Escuta isso aqui para você ver como é o povo de Deus. Só Deus para amar a gente mesmo, viu, meu filho? Só Deus, irmão Fabiano, para amar a gente. Porque, ainda bem que eu vou dizer, só Jesus para amar. Ele leva o povo para o deserto de Sim. Quando ele chega, o povo chega no deserto de Sim, lá no capítulo 16, já estou no outro capítulo, depois você olha lá. O povo murmura de novo. Começa a murmurar de novo. Por que, missionária? Por quê? Porque o povo olha a situação no deserto, procura comida e não acha. Eles olham para o deserto e não vê comida. Sabe? Vê uma escassez no deserto. Aí, de novo, a memória deles é deturpada. Eles voltam a lembrar do Egito, sabe? Achando que aquele tempo foi melhor. Por quê? Porque eu quero desfazer um negócio que é dito por aí. E eu vou desfazer isso aqui agora. O povo fala muito que Israel sentia saudade das cebolas do Egito. Existiam cebolas no Egito, existiam cebolas. Mas eu quero que você saiba, só para conhecimento, que no Egito os escravos, o povo hebreu, ele comia muito bem, viu? Estudos me mostraram isso esses dias, eu fui buscar em vários... Eles tinham fartura de comida, eles não passavam fome lá não. Eles podiam passar humilhação, podiam trabalhar forçosamente, serem humilhados e tal, mas eles não passavam fome, então eles começaram a sentir falta daquilo.
começaram a sentir falta, né? Não só das cebolas, mas de toda a comida. De toda a comida. Começaram a se queixar. Começaram a reclamar, começaram a chamar Moisés e, sabe, despejar tudo que estava no coração ingrato deles. Começaram a dizer que Deus não era com eles. Começaram a falar. Aí Deus, dentro da misericórdia dele, porque só Deus tem essa misericórdia toda. Deus, dentro da misericórdia dele, diante daquela murmuração, Deus vai lá e torna a prover o povo. Deus proveu o povo novamente. Cadê, meu Deus? Deus proveu o povo novamente com o maná. É quando o maná acontece, né? Deus proveu o povo novamente. Então, eu quero dizer pra você, gente, que murmurar... Por que eu tô falando tudo isso? Porque existem vários exemplos do que nós não devemos fazer nas Escrituras. E a murmuração é um deles, sabe? O ato de não murmurar não é conselho. Eu não tomo mais o ato de murmurar como conselho. Eu tomo o ato de murmurar como ordenança, como um estatuto de Deus. Por quê? Porque murmuração, ela significa ingratidão, ela significa insatisfação, ela significa descontentamento, ela significa não reconhecimento, ela significa até, eu me arrisco a dizer, traição da sua parte. Porque se você não consegue reconhecer o Deus que te provê em qualquer situação, que te liberta, que abre o mar para você passar, um Deus que tira você de uma situação de águas amargas e coloca 12 fontes de água doce à sua disposição. Meu filho, ele não deu uma fonte, não. Ele colocou Israel debaixo de 70 palmeiras. Imagina o tamanho desse oásis. E 12 fontes de água doce. Dizem que dessas 12, só tem 9. Eu fui estudar, só tem 9 fontes lá. Porque 3 foram aterradas pelas areias do deserto. Então, assim, como é que você não pode não vê a murmuração como traição? Para mim é traição. Para mim, o murmurador, ele é traidor. Existem várias maneiras de você trair, de você ser infiel a Deus. E a murmuração é uma delas. O povo de Deus está viciado. Não é somente aquele povo da antiguidade, não. Se você abrir o livro de Êxodo e o livro de Números todo, ele está recheado de murmuração. Foi o que eu falei aqui no começo. A Bíblia não cita, mas eles devem ter murmurado aqueles 40 anos todos os dias. Quando mandou o maná, começaram a reclamar do maná. Quando mandou carne, começaram a reclamar da carne. Quando mandou isso, mandou... Quer dizer que nada tá bom. Pra gente nada tá bom. Deus faz aqui, Deus honra aqui, Deus faz... Sabe por que nada tá bom? Sabe por quê, murmurador? Sabe por quê? Porque você quer que Deus faça do seu jeito, dentro da sua justiça, dentro da sua verdade. Só que Deus disse que ele não vê como o homem vê. Ontem Deus falou algo pra mim profundo, porque eu tô numa situação aí com Deus e eu tô, sabe, querendo entender, porque eu não tô entendendo. E Deus ontem chegou pra mim, o Espírito chegou pra mim e disse assim, claramente, não é como você vê. Não é como você vê. Ele tá dizendo pra mim, ó, o que teus olhos estão mostrando não é isso. A gente começa a tirar conclusões próprias, irmão Fabiano. Começa a levantar hipóteses, levantar suposições. Começa a querer dizer a Deus como ele tem que fazer. Começa a reclamar que o maná tá ruim, que o maná tá pouco, que o pão não sabe. Amanhã eu vou falar sobre isso. A gente vai continuar falando sobre isso. Sobre a maneira como eles começaram a tratar o maná. Eles começaram a dizer que o maná era um pão vil. Sabe o que é pão vil? Pão vil é um pão inútil. Foi isso que Israel disse. Tá lá, amanhã a gente vai falar sobre isso aqui. Que o maná era inútil, quer dizer, o alimento que Deus mandava do céu. O alimento não era da terra. O alimento era do céu. Como é que você abre a boca e diz que o alimento que Deus envia pra você, ele é um pão vil? Só Deus pra amar Israel. Só Deus pra amar Israel. Só Deus pra me amar. Só Deus pra amar você. Só Deus. Eu fico pensando se a nossa história são 15h53. Já estou encerrando. Se a nossa história, se ela fosse relatada, se alguém pegasse a nossa história e escrevesse um novo livro da Bíblia, um terceiro testamento. Se pegasse a história atual, nosso povo de hoje, essa geração que Deus disse que é uma geração altamente pecaminosa, se algum teólogo resolvesse escrever, nós seríamos como esse povo hebreu. Por quê? Porque nós nos comportamos igual a eles, talvez até pior. Porque eu disse outro dia aqui, semana passada, fora do ar, eu conversando aqui, eu disse assim, gente, a gente tem isso aqui. A gente tem a Bíblia.
que pode nos ensinar aquilo que não devemos fazer, como eu falei no instante. Temos um manual, mas aquele povo nem tinha. Então, aquele povo, a gente pode até amenizar mais, sabe? Mas nós temos isso aqui, nós temos uma vantagem que aquele povo não tinha. Se nossa história fosse escrita, nós seríamos vistos assim, como um povo murmurador, insatisfeito e altamente pecaminoso. Altamente pecaminoso. Aí, foi essa palavra. Amanhã a gente vai continuar falando sobre isso. Porque não acabou. Deus precisa sarar, purificar você. Deus está limpando a igreja porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e nossas vestes, elas têm que estar limpas. Nossa veste tem que estar irrepreensível. Então, se você quer ter suas vestes irrepreensíveis, amanhã você liga. Aí na Cidade FM 87.9, você liga o Instagram do Caminho de Sabedoria, você liga o Facebook e assiste, né? E assiste, compartilha, porque tá cheio de gente precisando ouvir. Cheio de gente precisando ouvir. Para de murmurar. Para de reclamar. Para, você não tá entendendo o que ele tá fazendo. Pra você tá pouco, pra você não adianta. Pra você isso aí não é nada, pra você é um pão vil. E Deus tá dizendo, aguarde. Porque tem um oásis lhe esperando. Mas tudo depende de você. Amanhã a gente tá aqui. Vem aí o programa Encontro de Fé com a Bispa Elisa Oliveira. Tem algum ouvinte, Fabiano? Bispa Elisa Oliveira. Eu quero deixar para você o meu abraço. Muito obrigada. Que você tenha uma tarde de bênção. Amanhã nós estaremos aqui às 3 horas da tarde. Um abraço para todo mundo que tá por aí.